E se não houver alimento? Esse é o título da cartilha, que é o meu novo filhote, uma doação que eu fiz de direitos autorais para a comunidade de Figueira, já que esse livro foi uma demanda, um pedido, uma solicitação, um chamado mesmo da comunidade Figueira, através do Frei Arthur, que entrou em contato comigo no final do ano passado, solicitando. Eu fui para lá e ele fez essa solicitação, que escrevesse essa cartilha. Na verdade é um livro, tem 180 páginas, tem um formato bem moderno, mas eles consideram uma cartilha porque é como se fosse um beabá, uma tabuada, algo que nós precisamos acessar ontem. Se não houver alimento, é algo que parece distante, mas na verdade já está acontecendo. Quando pais ou amigos ou profissionais da saúde ou parentes de pessoas que precisam de um alimento mais integral, mais forte em termos de funcionalidade, as pessoas já não têm mais. Elas têm que buscar, fazer encomenda, só tem os orgânicos, as culturas de subsistência, o povo do movimento sem terra. Ou seja, você tem que estar buscando fornecedores locais, produtores, para conseguir o alimento que é o alimento certo para o ser humano, que é o alimento espontâneo da natureza, forte da sua conexão com a terra, com o cosmos e com o sol. Então parece, o título original era Alimentação em Tempos de Emergência, mas nós mudamos porque, na verdade, nós já vivemos esse tempo de emergência, os caos, as tragédias, os eventos climáticos já estão acontecendo, pipocando em todo o planeta. Pensava-se que seria só na beira do mar, mas imagina, está acontecendo no interior, por seca, por chuva, por terremotos, enfim. E, na verdade, esse livro é exatamente para você se preparar para momentos de escassez, para momentos de caos, seja acontecendo com você ou com a sua comunidade. Você está perto, ou você é chamado para ajudar aquela comunidade que está vítima de alguma dificuldade enorme de escassez ou de condições de sobrevivência. Então é um livro que ele está pautado quando o Frei me chamou, que ele começou a apresentar o projeto, eu me lembrei da história de uma amiga que a gente se encontrava todo verão lá na Praia Seca, onde meus pais tinham casa, os pais dela também. E lá é um oceano muito violento, muito brabo, é o Oceano de Cabo Frio. E então ela um dia antes tinha lido numa revistinha das Seleções o caso de um rapaz que tinha conseguido sobreviver depois de ter sido arrastado pela correnteza do mar, e ele contando nessa revista como que ele fez, qual foi a atitude dele e que permitiu que ele estivesse vivo, inclusive fazendo aquele depoimento. Ela leu isso, comentou com a mãe, e no dia seguinte elas duas estavam conversando na beira desse oceano e aconteceu exatamente a mesma coisa. A onda puxou elas, levou elas imediatamente para uma correnteza violenta, e as duas conseguiram se salvar exatamente porque elas leram esse depoimento, essa experiência vivida por uma outra pessoa, e ela tinha contado para a mãe. As duas conseguiram administrar todo o momento de maior dificuldade, até que em algum momento lá no alto mar, um surfista encontrou elas e elas foram salvas. Então, quando o Frei me apresentou esse projeto, eu pensei exatamente nessa história, que inclusive está comentada no livro, porque quando você sabe antes das possibilidades e das saídas, das soluções, você consegue administrar esse momento de imprevisão, de dificuldade, com uma outra paz, com uma outra tranquilidade e experiência para lidar com aquilo. Então, o que o Frei me pediu o tempo todo, toda vez que a gente conversava e que fazia revisão e que nos encontrávamos, é: Conceição, paz. É importante que as pessoas, ao estarem em contato com todo esse conteúdo, elas sintam paz. Porque, na verdade, o alimento em si, ele já não existe. Cabe a nós
facilitarmos para as sementes do amanhã, para todo mundo que está aí vivendo no planeta, tendo seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Cabe a nós conseguirmos aumentar a produção desses alimentos que são orgânicos, que são crioulos, que são espontâneos. Cabe a nós cuidarmos desses produtores, desse solo, né, desse nicho de mercado que nós temos que valorizar. Inclusive no rodapé desse vídeo eu estou disponibilizando várias cartilhas para download de plantas não convencionais, hortaliças não convencionais, que são plantas que justamente fazem parte importante desse livro. Inclusive no festival do Dr. Cousens ele disse claramente que é o alimento que mais coloca a nossa saúde alinhada, que são as plantas verdes, as folhas verdes e principalmente essas não convencionais, que têm essa energia de superação, de lidar com todas as dificuldades. A trapoeraba, o caruru, a tansagem, o dente de leão, as mentas, todas essas plantas, elas superam todas as armadilhas que o ser humano fez com o nosso solo, com as nossas águas, com o nosso clima. E elas estão aí sobrevivendo. Num momento de catástrofe, num momento de seca ou de enchente, o que vai acontecer? Não vai ter couve, não vai ter alface, não vai ter salsinha, não vai ter endívias e chicórias. O que vai ter são essas plantas que são realmente com essa energia de superação e de lidar com todas as adversidades. Então, esse livro eu estou lançando em todos os lugares por onde eu passo, eu estou levando esse livro. Na verdade, ele está disponível lá em Figueira e vai estar no futuro disponível para download gratuito, ainda eu acredito que mais uns 6 meses. Mas é um livro que, segundo o Frei, as pessoas precisam ter ele na mão, para estar ali como se fosse uma cartilha de consulta, de estudo, de aprofundamento. Na verdade, o grande barato desse livro é te colocar diante das possibilidades de falta de água, de falta de alimento, de falta de todos os recursos e como você agir diante disso. Mas quando eu fui escrever o livro, que eu recebi esse chamado, eu pensei, meu Deus, Frei, eu nunca estive diante desse tipo de situação. Eu nunca estive de frente com a escassez ou com o caos, ou com uma catástrofe. Como eu vou escrever esse livro? Qual o nível de assertividade, né, e de coerência que eu vou dar para um livro cuja experiência eu não vivi? Mas ele falou, Conceição, nós recebemos o chamado, nós entendemos que é você a pessoa. Eu falei, uau, Frei, tem tantos médicos, tantos profissionais da saúde que estão muito mais ligados à Figueira, com ritmo, não só no Brasil, mas em todas as extensões internacionais, porque eu, que estou ligada, mas muito mais virtualmente e pelo coração, porque eu não tenho condição de estar fazendo ritmo, já que a minha vida pelo mundo, dando palestras, vivências, não me permite essa assiduidade com relação à comunidade. Mas ele falou assim, sem dúvida, Conceição, o chamado é para você. E aí eu disse sim. E quando ele me mandou o material dos estudos que já tinham sido feitos pelos grupos que eles montaram dentro das várias extensões de Figueira, eu percebi que eu vivo sim. Eu vivo exatamente a alimentação dos essênios, a alimentação que não usa as fontes de energia não renováveis. Eu não uso, basicamente os essênios usam a energia do sol, a energia do vento, a energia da terra, da fermentação, ou seja, das mãos, da oração, da cura prânica, que eles usavam muito as mãos. Então, na verdade, eu vivo isso. Todo o tempo que eu estou praticando alimentação viva, eu estou usando uma alimentação adequada para a nova era, para um momento que o planeta tiver a ofertar somente aquilo que é natural, que é espontâneo, que é ofertado, que é na sua pureza, na sua singeleza, na sua força, sem muita química, sem muita refino, sem interferência de gás, de energia elétrica, de lenha e etc. No momento de emergência, inclusive, gente,
A lenha que houver, e se houver, porque se for uma enchente não vai ter lenha, mas a lenha que houver, ela vai ser destinada para aquecer os doentes, para higienizar, esterilizar as águas. Então esqueçam, o melhor estoque, a melhor reserva que nós temos para um momento de caos, não só para nós, mas para quem nós quisermos ajudar, é a paz, é a oração, é a conexão com algo muito maior. Na verdade, nós temos sim muito alimento não físico, nós temos a energia do sol, do ar, das águas, da terra, do cosmos. Então, no momento que tiver pouco alimento físico, esse livro te ensina a lidar com esse pouco alimento físico com muita assertividade e com muito respeito, mas também te ensina a lidar com alimento oculto, com muita chance de sobrevivência, não só para você, como para aqueles que você vai ter condições de ajudar e também para aqueles que você vai ajudar de alguma forma e já está ajudando a encaminhar para um desencarne com outra energia, com outra luz, com outra ressurreição. Então aqui no rodapé desse vídeo nós temos mais informações sobre todo o conteúdo, os sites, a bibliografia, a webgrafia, as cartilhas para download, os bancos de imagem, o vídeo para fazer o seu forno solar e assim por diante. Namastê!